1.88 Sword Golf Magic. Capítulo 426 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor confira o site, link na descrição. Nos 10 anos seguintes, os efeitos dos mapas estelares começaram a dar frutos. O reino Skitunder recebeu mais de 30 novos altos magos, o que era mais do que eles esperavam. Houve tantos magos verdadeiros tardios e máximos que ficaram presos em compreender o conceito único de que precisavam para avançar e, quando o mapa estelar apareceu, muitas dessas pessoas finalmente conseguiram dar o salto. Neste momento, o reino Skitunder tinha cerca de 60 altos magos, o que era um número chocante. Cada acampamento perto da linha de frente agora era defendido por um alto mago, o que era apenas um sonho apenas 10 anos atrás. Claro, o reino da Grande Montanha e o reino da Pureza Mágica também receberam uma explosão de novos altos magos. Com o passar do tempo, a importância dos guerreiros True Mages e Commander Stage apenas diminuiu, mas eles ainda eram importantes. Enquanto os altos magos lutavam, os soldados lutavam entre si e, se um lado vencesse, eles poderiam ajudar seu alto mago na batalha. Um True Mage não era um problema para um Igmage, mas se 20 True Mages de repente começassem a lançar feitiços no Igmage enquanto eles ainda estavam lidando com outro Igmage, as coisas poderiam ficar ruins muito rapidamente. Se eles evadissem com Mana Step, eles não poderiam criar outro feitiço ofensivo para lidar com o mago superior, e se eles não evadissem, os feitiços consumiriam sua mana, já que atingiriam o escudo de mana. Atacar as forças também exigiria concentração, tempo e mana, o que poderia ser fatal quando outro alto mago os atacasse. Pode-se dizer que ter o apoio de um exército aumentou o poder do alto mago em cerca de 30%. Claro, se um dos Igmages fosse claramente mais forte que o outro, mesmo esses 30% não fariam diferença, e era por isso que a importância do True Mages havia caído. Eles só poderiam ajudar, não vencer. Mas não havia apenas novos altos magos. Nos últimos 10 anos, cerca de 15 novos guerreiros True Path Stage também apareceram. Assim como os magos superiores, esses guerreiros do estágio do caminho verdadeiro eram guerreiros do estágio do comandante que ficaram presos nos níveis posteriores do estágio do comandante. O impacto que um guerreiro True Path Stage trazia para o campo de batalha não era tão grande quanto um Igmage, mas definitivamente não era pouco. Se um guerreiro True Path Stage conseguisse passar pelas linhas de frente do inimigo, eles criariam um banho de sangue. O inimigo precisava dedicar várias torres de mago para lidar com o guerreiro True Path Stage, reduzindo significativamente a pressão sobre o exército inimigo, ou olhar para o guerreiro True Path Stage cortando cada mage que não estava localizado em uma Mage Tower agora. E se um guerreiro True Path Stage pudesse ir e apoiar seu Igmage, as coisas iriam mal. Um Igmage era definitivamente mais poderoso do que um guerreiro True Path Stage, mas não era a tal ponto que eles pudessem matá-los com o movimento de sua mão. Um simples feitiço lançado em seu caminho não seria suficiente para matá-los devido à sua resiliência e velocidade, o que significava que o alto mago precisava dedicar cerca de 3 feitiços sérios para lidar com eles. Foram 3 feitiços que não atacaram outro alto mago, o que foi devastador. Infelizmente, todos os novos guerreiros True Path Stage não haviam passado pela Bloodline Infusion. Eles já haviam criado versões simplificadas de seus caminhos quando a infusão de linhagem foi inventada, tornando impossível encontrar uma besta adequada para o procedimento. Então, enquanto os guerreiros True Path Stage ainda eram indefesamente inferiores aos Igmages, eles definitivamente não eram inúteis. Se alguém pensasse em Igmages como um soldado, os guerreiros True Path Stage seriam seus cães. Ter um cachorro para ajudá-los era definitivamente melhor do que não ter, mas não valia tanto quanto o outro soldado. Nos últimos 10 anos, o reino da Grande Montanha perdeu mais 4 zonas, enquanto ganhou apenas mais 2 zonas do reino da Sombra Negra, o que significava que o reino da Grande Montanha estava encolhendo. O reino Skitunder não tinha mais a forma de um círculo no extremo sul do mundo. Em vez disso,
havia se transformado em um oval. Devido às novas zonas, o reino Skitunder ainda teve que criar 3 novos duques, elevando o número de duques para 15. A guerra estava atingindo um novo nível de intensidade após anos de paz. Especialmente o Magic Purity Kingdom começou a atacar o Skitunder Kingdom com mais poder, mantendo a pressão sobre o Black Shadow Kingdom. Enquanto a guerra com o reino da Grande Montanha foi ótima, as notícias vindas do norte eram preocupantes. Havia muitos novos altos magos no Magic Purity Kingdom, e o Skitunder Kingdom estava agora sob mais pressão do que nunca. O mundo estava mudando rapidamente. Mas Shang não viu nada disso. Nos últimos 10 anos, Shang treinou apenas em reclusão, nas profundezas das cavernas. A cada 2 semanas, ele ouvia alguns novos desenvolvimentos de George e Gerald, mas nenhuma dessas coisas realmente o preocupava. Gerald sempre disse a Shang que ele deveria se concentrar no treinamento e que não deveria pensar no mundo exterior, mas Shang sabia que Gerald estava sob muita pressão. O conselho exigiu que guerreiros cada vez mais poderosos fossem enviados para as linhas de frente, e quase metade de todos os guerreiros do True Path Stage vieram da pequena zona Stormheagle. No entanto, eles ainda exigiam mais. O objetivo deles era óbvio. Eles queriam que Gerald enviasse Shang, George e Mervyn para a linha de frente. Eles queriam lidar com os aliados mais próximos de Gerald, pois isso enfraqueceria o domínio de Gerald sobre os guerreiros. No entanto, Gerald sempre conseguiu manter os 3 longe da linha de frente. Shang sabia que Gerald estava sob muita pressão, o que apenas fortaleceu sua determinação no treinamento. Faz tanto tempo, Shang pensou enquanto descia mais para dentro das cavernas. Ele ainda usava a armadura de Gerald, mas parecia velha e esfarrapada depois de mais de 10 anos. Shang ainda parecia ter 20 e poucos anos, embora tivesse 47 anos agora. Estou neste mundo há cerca de 33 anos, e a Terra parece tão distante e sem importância. Treinei por muito tempo nas cavernas. Shang continuou descendo mais. Mas depois de 33 anos, finalmente chegou a hora. Agora estou no Piak Commander Stage. E meu corpo é tão poderoso quanto o corpo de uma fera do Piak Commander Stage. Meu caminho está cerca de 30% concluído. E agora, é hora. Shang desceu mais e mais até que as cavernas se tornaram cada vez maiores. Shang ainda se lembrava da tartaruga da montanha explosiva do dia do caos. Depois de 33 anos, finalmente estou lá. Shang lembrou-se de como ele estava indefeso. George lutou contra a tartaruga da montanha explosiva a vários quilômetros de distância, e Shang só conseguiu assistir. Hoje, eu vou lutar contra minha primeira besta do True Path Stage. Sword Golf Magic. Capítulo 427. Shang caminhou lentamente pelas cavernas com os olhos semicerrados. Seu foco estava no auge e ele vigiava aos arredores com toda a sua concentração. Esta não era mais a área segura onde viviam apenas as feras do estágio do comandante. Não, este era o lugar onde as bestas do True Path Stage viviam. O corpo de Shang já havia atingido o estado mais poderoso possível para um guerreiro Commander Stage, o que significava que ele não seria capaz de se tornar mais poderoso sem trabalhar em seu caminho. Teoricamente, Shang poderia romper o estágio do caminho verdadeiro sem um caminho confiando na técnica de fortalecimento bárbaro, mas isso o impediria de entrar no caminho do guerreiro. Nesse ponto, ele seria como o rei Skitunder, alguém com um corpo poderoso, mas sem técnicas avançadas. Não era isso que Shang queria. Ele queria se esforçar cada vez mais. Ele queria criar o caminho definitivo para qualquer um que usasse uma espada. Shang já estava trabalhando em seu caminho há mais de 20 anos, e ele não estava nem na metade. Havia muito mais para aprender e muito mais poder para ganhar. Conforme Shang lentamente desceu as cavernas, ele sentiu como se estivesse sozinho. Não havia bestas em lugar nenhum. As cavernas estavam escuras, mas Shang podia confiar em seu Pseudo-Spirit Sense para entender o que estava ao seu redor. No entanto, não havia nada lá. Apenas paredes. Shang continuou caminhando para frente. Até agora,
Os túneis atingiram uma largura e altura de mais de 100 metros, o que era muito maior do que as cavernas superiores. Estar sozinho em uma estrutura tão grandiosa dava uma certa sensação. De repente, Chang se concentrou à sua direita e franziu as sobrancelhas. Ele podia sentir algo investindo contra ele. Como Chang ainda não estava no estágio do caminho verdadeiro, seu sentido espiritual também não era tão grande e preciso quanto deveria ser, o que significava que as feras provavelmente o encontrariam primeiro. E, com certeza, a primeira besta já havia encontrado Chang e estava investindo contra ele com muita velocidade. Chang ainda não conseguia ver, mas quanto mais perto chegava, mais clara se tornava a imagem que seu pseudo-spirit sense lhe enviava. A besta era muito longa, mas não muito larga. Claro, Chang estava falando em termos de tamanho médio para uma besta Truipat Stage. Mesmo que a besta não fosse muito grande para uma besta do Truipat Stage, ainda tinha uns bons 20 metros de largura. Mas seu comprimento era definitivamente impressionante. Chang estimou que tinha quase 200 metros de comprimento. Obviamente, já o tinha visto. Chang se preparou mentalmente e pegou a espada. Ele nunca havia lutado com uma besta do Truipat Stage antes, e também não havia lutado com uma besta tão grande antes. A besta alcançou a caverna de Chang em apenas alguns segundos devido à sua incrível velocidade, mas Chang já havia sentido as vibrações antes. Até agora, Chang também sabia o que era. Era uma centopeia gigantesca. Seu corpo inteiro era preto e havia 3 pontas rochosas em cada segmento de seu corpo. Sua cabeça tinha 2 pinças gigantescas e seus olhos já estavam focados em Chang. No momento, estava atacando Chang do teto. Chang apenas assistiu. Normalmente, ele já teria avançado, mas percebeu que seria uma má ideia. Bang! Com certeza, Chang estava certo. Assim que a centopeia pôde ver Chang, as pontas rochosas em suas costas explodiram e voaram direto para ele. Chang evitou facilmente o primeiro pico. Foi rápido, mas não super rápido. Além disso, não tinha tanto poder. Chang provavelmente poderia bloqueá-lo com sua espada. No entanto, esse não era o problema. Se fosse apenas um pico, isso seria fácil. Mas a centopeia disparou mais de 30 picos por segundo. Era quase como se uma metralhadora gigantesca estivesse atirando em Chang com pontas enormes. Bang! Bang! Chang disparou para o lado e depois disparou novamente, mas a avalanche de espinhos simplesmente não acabou. Chegaram mais e mais, e a centopeia continuou avançando em direção a Chang enquanto ele recuava. Em apenas um único segundo, Chang precisou escapar de mais de 10 dos a 30 picos disparados, o que o forçou a usar vários blasts já. Esta definitivamente não é uma besta fraca, e definitivamente não está no estágio inicial do caminho verdadeiro. É mais provável que seja uma besta do estágio Yalitro e Pat mediano ou acima da média. Chang sorriu. Exatamente como meu primeiro oponente. Chang parou de fugir para trás e começou a atacar diretamente a centopeia. O centopeia não parou e continuou correndo para ele. Bang! 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 Chang desviou a maioria das pontas disparadas contra ele e se aproximou da centopeia. Foi quando a centopeia o alcançou e preparou suas pinças. Assim que Chang viu a centopeia preparar suas pinças, suas entranhas tremeram. Seus instintos lhe diziam que essas pinças eram muito mais mortais do que ele imaginara. Um momento depois, uma pequena luz apareceu no olho direito de Chang e seu corpo murchou consideravelmente. Então, ele avançou. Quando Chang estava prestes a alcançar o domínio das pinças, ele usou um poderoso Ice Blast para mudar sua trajetória. Ele agora estava tentando passar por baixo da cabeça da centopeia. Mas naquele momento, as pinças se inclinaram para baixo. Chang esperava que a centopeia se comprometesse com o ataque e errasse, mas esperou com seu ataque. E então, as pinças atacaram. Eles eram incrivelmente rápidos, muito mais rápidos do que o corpo da centopeia e seus espinhos. Rachadura. As pinças esmagaram todo o corpo de Chang, transformando-o em pó. Ou, pelo menos, teriam. Assim que as pinças esmagaram Chang,
Ele se transformou em Darkness Mana e desapareceu nos arredores. Um instante depois, Shang apareceu abaixo da cabeça da centopeia. Era quase como uma escuridão ainda mais profunda do que a escuridão ao redor deles o havia escondido. 10 anos era muito tempo, e Shang aprendeu alguns truques novos. Este foi um deles. Shang chamou isso de Shadow Image. Ao sacrificar um pouco de sua energia vital, Shang poderia criar uma imagem com sua própria aura e controlá-la por um curto período de tempo. Ao mesmo tempo, Shang usaria outro e novo truque, que ele simplesmente chamou de Vanish. Ao sacrificar ainda mais sua energia vital, ele poderia esconder sua aura até certo ponto. Agora, como Shang não era um mago, essas duas habilidades não eram muito poderosas. Se Shang apenas criasse uma Shadow Image, mas não usasse Vanish, o inimigo seria imediatamente capaz de dizer onde ele estava. Se Shang usasse apenas Vanish, mas não Shadow Image, o inimigo ainda seria capaz de sentir os leves traços de sua aura. Mas com os dois truques ao mesmo tempo, Shang poderia enganar a centopeia. Infelizmente, para enganar algo tão poderoso, Shang precisava de um ambiente rico em escuridão. Além disso, as bestas não eram os seres mais inteligentes. Um alto mago provavelmente não cairia nesse truque. Essas duas habilidades tinham toneladas de fraquezas, mas na ocasião certa, essas fraquezas não importavam muito. Neste momento, Shang estava abaixo da cabeça da centopeia. E então, ele preparou sua espada. Um instante depois, o ar ao redor de Suode começou a vibrar e se deformar. Suode Golf Magic. Capítulo 427. Shang cortou para cima. Rachadura. A espada cortou facilmente a espessa armadura da centopeia. Obviamente, Shang não tentaria matar uma besta do estágio Truipati com uma arma do estágio de comandante. Nos últimos 10 anos, Shang também obteve um minério de escuridão de Gerald, e Shang comprou abertamente o próprio minério de fogo e gelo. Ele basicamente abriu o capital com uma afinidade de temperatura, tornando suas compras razoáveis. Depois disso, Gerald deu a Shang o minério de que ele precisava para atualizar a espada para o estágio do caminho verdadeiro. No entanto, os fundos de Shang basicamente secaram. Esses tipos de materiais não podiam ser comprados com ouro, mas Gerald os vendia por ouro mesmo assim. Shang pagou mais de 1 bilhão de ouro por todo o minério, o que era uma quantia irracional para um guerreiro do Commander Stage. Décadas de Shang reunindo fosse, materiais e ouro desapareceram em apenas um instante. No entanto, permitiu-lhe atualizar a espada, e ele não estava preocupado com o futuro. Com tal arma, ele agora poderia caçar bestas Truipat Stage, que ele poderia trocar por ainda mais minério. Quando a espada de Shang cortou a armadura, ela de repente brilhou intensamente. Foi o ataque à distância que Shang apresentou ao mundo, mas foi um pouco diferente desta vez. Não havia elemento na barra. Além disso, o poder do Kurt não saiu exatamente do domínio de sua espada. Como os guerreiros do passado conseguiram abater feras tão gigantescas com suas armas relativamente pequenas? Esta foi a resposta. Enquanto houvesse matéria viva, o ataque à distância poderia ser usado como uma extensão para a barra real. Era como se a espada de Shang tivesse se transformado em mais de 20 metros de comprimento, mas apenas enquanto estava dentro do corpo de um inimigo. Infelizmente, a força real ou o peso do golpe não mudou. Simplesmente estendeu o alcance do ataque. Depois de cortar metade do corpo, Shang sentiu sua espada diminuir a velocidade. O corpo da centopeia era grosso e maciço, tornando muito difícil para ele cortar a coisa toda. Bang! Um Fire Blast saiu da perna esquerda de Shang, atirando para cima. Bang! Com um chute poderoso, sua perna esquerda atingiu a parte de trás de sua espada colossal, empurrando-a para frente. CRRRK. A espada continuou indo. Bang! Bang! Shang manteve a posse de sua espada e disparou mais 2 rajadas, atirando-se além da centopeia. Rachadura. Rachadura. As pernas afiadas em forma de gancho da centopeia foram arrancadas das paredes quando seu corpo foi puxado para longe da parede.
Os braços de Shang incharam enquanto ele continuava atacando. Sua espada estava fazendo mais progresso através do corpo da centopeia, e o poder contínuo dos Shang's Blasts deu a ele mais força do que a centopeia poderia reunir em sua posição atual. E então, rachadura. A espada de Shang cortou todo o corpo da centopeia e sua cabeça começou a cair no chão. Sangue explodiu para fora do corpo, banhando Shang e seus arredores em um vermelho carmesim. Tal feito teria sido impossível se o corpo de Shang já não tivesse atingido o pico absoluto do estágio de comandante. Esta besta estava 2 níveis acima dele, e seu corpo tinha poderes imensos. Por apenas um momento, o tempo aparentemente parou e Shang respirou fundo. Bang! O olho direito de Shang se abriu de terror. Sua armadura tinha acabado de ser ativada. Isso significava que ele teria morrido sem ele agora. Shang rapidamente se concentrou em seus arredores novamente e percebeu o que estava acontecendo. Os picos ainda estavam disparando. Bang! O sangue explodiu do corpo de Shang enquanto ele usava outro blast para escapar dos seguintes picos. A temperatura em todo o seu corpo foi lançada em todos os lugares pelos usos contínuos dos blasts, e Shang ultrapassou seu limite normal, ferindo-o. Ao mesmo tempo, a metade da centopeia que havia sido arrancada da parede foi puxada para trás pela outra metade, e os pés se cravaram na parede novamente. Shang quase não podia acreditar no que estava vendo. Ele tinha cortado a cabeça daquela coisa. Como ainda poderia atacar e se mover? O antigo pescoço da centopeia recuou de Shang quando as costas da centopeia se voltaram para ele. Uma segunda cabeça. Ou esta era a sua cabeça real? Shang olhou para a cabeça que havia cortado. Isso definitivamente era uma cabeça. Ele sabia que as centopeias geralmente tinham uma cauda que imitava a cabeça, mas Shang não era estúpido. Ele poderia distinguir um rabo de uma cabeça, e isso definitivamente era uma cara. Shang nunca tinha ouvido falar de uma besta que tinha 2 cabeças. Eu não deveria estar surpreso, ele pensou com os olhos semicerrados. Não se sabe muito sobre as bestas do Truipat Stage. Bang! Bang! Shang continuou explodindo para a esquerda e para a direita para evitar o ataque contínuo dos espinhos. Naquele momento, Shang usou toda a sua mana para curar seu corpo. T-Blasts, Shadow e Mage Vanish consumiram uma grande quantidade de sua energia vital e ele precisava recarregá-la. No entanto, Shang agora estava sem mana. Qualquer nova lesão ficaria com ele durante a luta. A luta provou ser mais difícil do que ele pensava. Shang se preparou mentalmente novamente enquanto desviava dos espinhos e então disparou em direção à centopeia novamente. Uau! Mas naquele momento, Shang sentiu um poderoso pulso de mana vindo de trás dele, e ele sentiu uma imensa sensação de perigo. Ao mesmo tempo, a centopeia parou de atirar seus espinhos em Shang e parou de se mover. Shang se virou e viu algo horrível. A cabeça que ele cortou caiu no chão e o sangue se espalhou por todo o chão. Essa não era a velocidade normal na qual o sangue se espalhava, e também não era a quantidade normal. Era como se todo o sangue do corpo da centopeia tivesse se reunido dentro da cabeça e explodido. Ainda mais, o sangue não fluiu em vias naturais. Agora, Shang estava no ar no meio da caverna, e ele podia ver todo o sangue. Ele havia se transformado em um diagrama complexo. Ainda mais, todos os picos que a centopeia havia disparado anteriormente foram perfeitamente colocados nos lugares importantes dentro do diagrama. Isso significava que havia planejado tudo isso desde o início. Os espinhos não estavam ali para matá-lo, mas para estabelecer esse tipo de ritual. Um instante depois, toda a caverna ficou vermelha como sangue, e havia até luz vermelha dentro da caverna agora. A cabeça se dissolveu instantaneamente, e naquele momento, foi como se um interruptor tivesse sido acionado. As paredes de toda a caverna ficaram vermelhas. E então, eles se transformaram em um preto lustroso. Quando Shang viu isso, seus olhos se arregalaram. Isso é metal. Mas a centopeia não era uma fera com afinidade com a terra. E então, Shang sentiu uma quantidade terrível de mana se reunir em torno da centopeia. CRK. CRK.
Seu exoesqueleto começou a rachar em vários lugares até que houvesse vários buracos. E então, longos braços metálicos saíram dos buracos. Os primeiros 5 segmentos da centopeia agora tinham 2 braços gigantescos saindo deles cada um. Bang! O centopeia caiu no chão. Nesta forma, era mais fácil lutar no chão. Os primeiros 5 segmentos se endireitaram como se fossem a cabeça de uma cobra gigantesca. Então, os braços se estenderam para as paredes e chão da caverna. Vários picos que a centopeia havia disparado anteriormente e que não haviam aterrissado no diagrama agora estavam sendo agarrados pelos braços. E então, os braços puxados para trás. Os dedos e garras dos braços se fundiram com as pontas até que fosse apenas uma massa contínua. E quando os pregos saíram das paredes, mais do que apenas os pregos foram arrancados. Foices ridiculamente longas em forma de tesoura foram arrancadas. Era como se alguém tivesse pegado as pinças das centopeias transformado em longas foices. Shang imediatamente se lembrou de um louva-a-Deus. Todas as foices pararam acima da centopeia, prontas para atacar. Bang! Bang! Ao mesmo tempo, a caverna metálica se fechou em torno das 2 saídas. O sangue no chão subiu um nível até 2 metros de profundidade e parou. Shang podia sentir poderes corrosivos vindos do sangue. Algumas pontas ainda estavam saindo das paredes, representando pequenos pontos de segurança. Xing. Então, a centopeia puxou suas foices para o lado, cortando o ar. Esta não é uma besta comum. Shang pensou em choque. E então, a centopeia explodiu em direção a Shang. Sword Golf Magic. Capítulo 429. A centopeia atacou Shang com uma velocidade incrível, jogando sangue corrosivo para o lado. Suas foices brilhavam na luz vermelha da caverna metálica. Por um momento, Shang ficou impressionado com os possíveis ângulos pelos quais ele poderia ser atacado. Normalmente, as feras só tinham de 1 a 3 ataques diferentes que podiam lançar, tornando seu ataque bastante previsível. Mas havia tanta coisa acontecendo agora. Havia 10 foices, 2 mandíbulas gigantescas, várias pernas pontiagudas e ainda mais pontas que poderiam ser lançadas em Shang a qualquer momento. Agora, a centopeia estava enfrentando Shang com sua parte inferior levantada, apontando os espinhos para longe dele. Mas ele sabia que se conseguisse passar por todas as outras armas, os espinhos continuariam chovendo sobre ele. Shang olhou para trás e viu que faltavam apenas cerca de 100 metros para o final da caverna. Por apenas um momento, Shang sentiu que estava prestes a morrer. Mas então, seu olho direito se estreitou. Não era a primeira vez que ele lutava contra algo tão poderoso em relação ao seu próprio poder. Shang sabia que tinha que dar tudo de si, que não podia morrer agora. No entanto, ele também sabia que a ofensa era muito grande e impenetrável. Como ele deveria passar por tantas foices? Eu imediatamente tenho que me livrar de algumas de suas armas. Contanto que tenho uma chance de atacar, eu morrerei. Essa coisa era uma máquina de matar absoluta. Mesmo uma única foice já era algo que Shang tinha que usar todo o seu poder para bloquear, e tinha 10. Eu tenho que usar todo o meu poder para enfraquecê-lo imediatamente. Shang olhou para a poça de sangue abaixo dele. Pular nele definitivamente o machucaria. Shang cerrou os dentes. Então, ele pulou na piscina. Assim que os pés de Shang tocaram a piscina, ela começou a desaparecer. O ar e o sangue ao redor de Shang começaram a se transformar em pura humana. Agora, o olho direito de Shang brilhava em uma luz negra. Domínio da entropia. Shang pousou no metal corroído abaixo dele e puxou sua espada de volta. CRRR. Então, a espada começou a queimar com fogo negro. A postura de Shang baixou quando a centopeia estava perto de alcançá-lo. O domínio da entropia se intensificou. Isa. Bang. Shang disparou para o outro lado da caverna em um instante, deixando para trás um rastro vazio sem sangue. Rachadura. 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 Um momento depois, todas as pernas do lado esquerdo da centopeia se quebraram, seguidas por 2 foices.
Shang usou seu único uso de Mana Step junto com Swords Entropy e um preço colossal por seu Domine of Entropy. O Centopeia caiu para o lado, criando ondas com seu sangue enquanto Shang saltava da piscina, desativando seu domínio da entropia. O corpo de Shang não foi ferido em nenhum lugar, mesmo que ele tenha acabado de transformar tanto sangue em mana. Isso porque Shang havia sacrificado outra coisa. A armadura negra que Shang usava estava se transformando em pó e se espalhando pela caverna como mais mana. Shang havia sacrificado a armadura que geral lhe dera. No entanto, ele não teve outra escolha. Transformar tanto sangue em mana o teria matado, e ele não poderia sacrificar a espada. Espada! Shang gritou imediatamente ao jogá-lo na centopeia. A espada havia se transformado em seu grande estado de espada e atirou direto em uma das foices que havia sido cortada. Assim que Sword tocou, a foice se transformou em metal líquido, que envolveu Sword. Nesse ponto, Sword mudou seu ângulo e disparou em direção à segunda foice, absorvendo-a também. Com uma velocidade impressionante, de repente se virou e disparou em direção a Shang novamente, mas parecia mais um arremesso do que um voo real. Sword estava agora no estágio True Path, o que significava que podia voar com bastante velocidade. Ao mesmo tempo, a centopeia estava lentamente se endireitando. Metade de suas pernas havia sumido, o que significava que ele precisava usar cerca de 3 foices para manter o equilíbrio do corpo. Ainda mais, isso só era útil para a frente de seu corpo. As pernas nas costas ainda tinham apenas um par. Esse era o problema de ser tão comprido e ainda usar pernas. Se alguém perdesse as pernas, suas costas ficariam quase imóveis. Agora, a centopeia era como um ser humano sem as pernas. Eles precisavam se impulsionar para frente com os braços. Ainda mais, ele teve que usar as 3 foices restantes do lado que mais precisava. No momento, apenas as 5 foices do lado direito podiam ser usadas como armas, mas isso ainda era aterrorizante o suficiente. No entanto, o poder da centopeia não pode mais ser comparado ao seu estado de pico. Antes, Shang teria ficado indefeso diante disso, mas agora ele teve uma chance. A espada pousou nas mãos de Shang. Boom! A espada atingiu o chão com força enquanto os braços de Shang tremiam de tensão. A espada já havia se tornado um pouco mais pesada por estar no estágio inicial do caminho verdadeiro, mas agora também havia absorvido 2 dessas foices. De seu estado da grande espada, a espada cresceu para um estado ainda mais ridículo do que o estado da espada colossal. Neste momento, a espada tinha mais de 5 metros de comprimento e quase 1 metro de largura. Tornou-se quase incontrolável para Shang. Vou te ajudar. Espada disse a Shang. Então, a espada ficou mais leve e Shang conseguiu levantá-la. Sword só conseguiu alcançar Shang com todo esse peso usando o impulso do arremesso de Shang, e o peso não havia realmente se acomodado até que aterrissasse. Agora, Sword não podia mais voar. Todo esse peso e massa adicionais que não faziam parte de seu corpo normal o estavam pesando. No entanto, ainda poderia usar seu poder de voo para reduzir seu peso nas mãos de Shang. Shang levantou lentamente a espada, mal conseguindo mantê-la em equilíbrio. Shang cerrou os dentes sob a tensão. CRK. 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 Shang viu a centopeia avançar com suas foices enquanto preparava todas as suas outras armas. Espada brilhou na caverna vermelha com um brilho metálico. Shang abaixou sua postura e se preparou para atacar. Então, a centopeia saltou para a frente. E Shang avançou. Sword Golf Magic. Capítulo 430. Espada balançou para frente muito lentamente. Shang teve que balançar muito cedo. Caso contrário, seu golpe não seria capaz de atingir a centopeia antes que ela o alcançasse. Claro, isso também significava que a centopeia já havia sido preparada para o ataque lento. A gigantesca espada girou em direção à centopeia, e ela rapidamente tentou afastá-la com uma de suas foices. Rachadura. No entanto, a foice imediatamente se partiu em 2 pedaços sob o golpe. Espada, absorva. Shang imediatamente gritou. Sword achou que era uma má ideia,
já que Shang mal conseguia girá-lo agora, mas confiava em Shang. A foice cortada foi absorvida e a espada ficou ainda mais pesada e maior. O Centopeia ficou chocada com o fato de sua foice ter sido quebrada pelo ataque e, quando viu a espada continuar a balançar, deu um salto para trás usando todas as suas foices. O golpe foi lento demais para acertá-lo e errou completamente. Boom! O chão da caverna explodiu quando Suor o atingiu. A espada cortou-a facilmente até que estivesse presa na metade em um ângulo diagonal. Shang olhou para frente com os olhos estreitados. Ele viu o corpo frontal da centopeia no ar enquanto sua cauda ainda estava no chão. Neste momento, a cabeça da centopeia atingiu o teto, que estava a quase 100 metros acima do solo. Parecia incrivelmente imponente. Era como se estivesse pronto para atacar. Shang puxou Sword com todo o seu poder, e junto com a ajuda de Sword, ele mal conseguiu puxá-lo para fora do chão. No entanto, levantá-lo seria impossível. Shang usou todo o seu poder para erguer o cabo sobre si mesmo enquanto a ponta da espada ainda permanecia no chão. A centopeia inclinou seu corpo para trás quando viu a perigosa arma se mover. Suas foices cravaram no teto e moveram seu corpo para trás. Com um golpe, ele se jogou a cerca de 300 metros de distância de Shang, direto para um outro lado da caverna. Ele lentamente enrolou seu corpo na entrada fechada e mostrou as costas para Shang. Intimidou-se com a arma poderosa e decidiu usar ataques à distância. Quando Shang viu isso, a esperança apareceu em seu olho direito. Isso era o que ele esperava. Se a centopeia atacasse com suas foices novamente, Shang provavelmente morreria. Foi por isso que ele tentou intimidar seu oponente a recuar, o que funcionou. Isso nunca funcionaria em um mago, mas as feras não eram tão inteligentes quanto os magos. E então, a centopeia começou a atirar. Bang! Shang soltou a espada e explodiu para a direita com um Fire Blast. Mas em vez de voar, Shang apenas continuou correndo. Quando ele alcançou a parede redonda, ele continuou correndo enquanto os pregos passavam por ele. Quando Shang alcançou o teto, ele apenas continuou correndo. Ele sabia que tinha velocidade suficiente para correr pelas paredes como um carro fazendo uma curva. Vários dos pregos o alcançaram, mas Shang os rebateu com os braços livres. Esta foi uma manobra muito arriscada. Se ele estragasse o tempo mesmo uma vez, seria empalado e pregado no fundo da caverna. Shang alcançou a parede novamente e desceu correndo. Sua velocidade tornou-se ainda mais rápida. Então, Shang estendeu os braços e agarrou o cabo de Suor ao passar por ele. Rachadura. Os braços de Shang quebraram e seus músculos se romperam enquanto seu impulso o empurrava para frente. Shang usou o pouco de mana que recuperou durante os últimos segundos para manter os braços em forma. Bang! Bang! Então, ele lançou mais 2 blasts para fortalecer seu ímpeto. Felizmente, a centopeia havia antecipado que Shang continuaria, e foi por isso que as pontas atingiram o local na frente de Shang, dando-lhe um momento livre. Enquanto Shang continuava puxando e consertando seus braços, Sword começou a se mover sob a força do impulso de Shang. Bang! Bang! Shang lançou mais 2 blasts, suas pernas explodindo de sangue. Shang mal conseguiu puxar a espada para a parede quando sentiu seu aperto na parede escorregar. Ele não foi rápido o suficiente para correr pela parede com Sword. Então, Shang deixou Sword ir. Ainda estava se movendo para cima neste momento, mas logo começaria a cair. Depois que Shang soltou, ele usou outro blast para acelerar novamente. Ele subiu a parede, correu pelo teto, desceu correndo pela parede, saltou sobre o sangue e alcançou Suor novamente, que ainda tinha um pouco de seu impulso ascendente restante. Shang estava correndo com tanta velocidade que completou um loop antes mesmo de Suor perder todo o seu ímpeto. Quando Shang o agarrou novamente, ele continuou puxando mais e, eventualmente, conseguiu levá-lo até a metade do caminho até o teto antes de soltá-lo novamente. Shang explodiu para frente novamente, bloqueando mais picos. E quando Shang alcançou o teto em seguida, ele agarrou a espada novamente e puxou.
Ele conseguiu puxá-lo desajeitadamente para um outro lado da caverna e, desta vez, não o soltou. Ele puxou mais e, graças ao peso de Sword, a velocidade de Shang aumentou ainda mais. Shang saltou sobre a poça enquanto segurava a gigantesca espada, a espada sendo puxada através da corrosiva poça de sangue. Entropia. Shang gritou. A espada imediatamente produziu fogo negro, e o sangue ao seu redor se transformou em nada. Shang continuou puxando e correu pela parede novamente, deixando para trás uma faixa preta. Em um loop, um anel preto de fogo foi criado, mas Shang não correu em um círculo perfeito, mas ligeiramente inclinado em direção à centopeia. Então, o anel preto não era realmente um anel, mas o começo de uma espiral. Assim que o ímpeto foi estabelecido, tornou-se incrivelmente fácil manter o ímpeto de Sword. Absorva tanto o metal das paredes quanto estiver gastando. Shang gritou. Sword fez exatamente isso, equilibrando sua entropia com o metal que absorveu. Até agora, tornou-se muito difícil para a centopeia realmente atingir Shang. O fogo negro ao redor do final da caverna estava mexendo com seu sentido espiritual, no qual ele confiava para atingir Shang. Shang continuou correndo pela caverna no que parecia ser uma linha reta. Mas Shang desapareceu quando o fogo negro se estendeu pelo final da caverna. As pontas cravadas nas paredes e no chão foram completamente dizimadas pela gigantesca espada. Mais e mais fogo negro se acumulou e Shang alcançou a metade do caminho até a centopeia. Rachadura. Nesse ponto, Sword cortou algo que parecia diferente, e o olho direito de Shang brilhou. No momento seguinte, todo o sangue corrosivo se transformou em sangue normal. Eu sabia. O diagrama que Shang tinha visto antes provavelmente era o motivo da corrosão do sangue, e esse era um dos alvos de Shang. Assim que o sangue perdeu suas propriedades corrosivas, Shang parou de pular sobre ele e apenas correu por ele. Isso facilitou muito a construção e a manutenção do ímpeto. Shang acelerou ainda mais, e as chamas negras continuaram se aproximando cada vez mais da centopeia. E então, o ângulo de Shang mudou. Ele se virou mais para a centopeia, tornando o loop maior. Espada, libere 80% de sua massa em uma explosão. Boom! O fogo negro atrás de Shang explodiu em intensidade e tamanho, destruindo completamente a percepção da centopeia. Seu objetivo diminuiu ainda mais e continuou errando Shang. Quando Shang estava a apenas 100 metros de distância da centopeia, ele correu pela parede, ganhando uma última explosão de impulso. Então, ele atacou diretamente a centopeia. O centopeia notou que Shang agora estava atacando e imediatamente o mirou novamente. Shang saltou. As pontas passaram por baixo dele. Bang! Shang usou um blast para parar completamente seu ímpeto no ar, mas ele deixou Sword continuar balançando. Neste momento, uma figura coberta de sangue e gravemente ferida segurava uma espada gigantesca coberta de chamas negras no meio do ar. Então, ele puxou para cima com toda a sua força. A espada começou a brilhar, e o fogo negro nela se concentrou em sua ponta. Finalmente, Shang completou seu swing. E foi um ataque à distância. Uma enorme onda de fogo negro deixou a espada quando ela voltou ao seu grande estado de espada. A onda de fogo negro era absolutamente gigantesca, e a centopeia imediatamente atacou com suas foices. No entanto, suas foices apenas se transformaram em pó. Ele tentou se mover para o lado, mas a onda era muito grande. Seu corpo também começou a se transformar em nada. Uma bestiality Lepatstag não resistiu à força da entropia. Eventualmente, a onda atingiu o fundo da caverna. E explodiu. Boom! Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.